Me conta uma coisa, como é que é o seu dia a dia na coordenação? Por mais que você saiba o que precisa realizar no seu papel, a maior parte do tempo você acaba ocupada resolvendo problemas? Incêndio, famoso incêndio na coordenação, a famosa coordenadora bombeira, ou você consegue passar a maior parte do tempo sendo produtiva, realizando o seu papel com segurança, sem ficar tomada de problemas na coordenação. Como é que é a sua realidade hoje? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque você está no programa de coordenadora para coordenadora. É um programa que acontece todas as quintas-feiras, uma conversa especial com alunas do método Liderar com Sutileza. E o tema de hoje é como deixar de ser bombeira e exercer o seu papel com segurança. E eu vou trazer aqui uma convidada especial para contar a história, como é que ela, mesmo tendo experiência na coordenação, tinha essa dificuldade, atuava como bombeira e como é que ela mudou a sua prática. Essa história vai te inspirar e essa história também vai te ajudar. Lembrando que nós estamos numa semana incrível, uma semana da Jornada da Coordenação Pedagógica, 3 aulas gratuitas para você ter segurança para lidar com os professores em menos de um mês. A aula 1 foi segunda-feira, a aula 2 tivemos ontem na quarta e a aula 3 será amanhã, sexta-feira, às 20 horas, a aula mais especial, onde você vai aprender comigo um passo a passo para organizar a sua rotina, sua agenda, para você ter segurança, para lidar com os professores e dar conta das suas tarefas. Então, muito importante, se você ainda não viu algumas das aulas, aproveita o replay, está liberado. E se ainda não se inscreveu, toca no link que tem na bio do perfil do Instagram e na descrição deste vídeo, porque a aula 3 amanhã vai ser especial, vai fazer com que você já comece o ano preparada e tendo segurança com os professores. Mas agora, vamos falar sobre este tema, deixar de ser bombeira para exercer o papel com segurança. É uma live de complemento a esses estudos nessa semana incrível que estamos tendo na jornada. Deixa eu trazer a Isabela, que já está aqui aguardando. Isabela, pode mandar um oi aí que eu já te vi. Aí. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Minha imagem também Hoje, tá legal? para mim, tá. Você me ouve? Oi, Isa, tá um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar, às vezes, é meu telefone. Deixa eu ver com o pessoal. Vocês estão ouvindo a Isabela bem? Como é que tá o som para vocês? Deixa o pessoal ir comentando, porque eu escutei um pouco mais baixo, mas eu não sei se é só o meu telefone aqui, né? O pessoal confirmar aí. Boa noite. Como é que tá o som da Isabela e o meu, gente? Confirmem aí. Tudo bem? Vocês Isabela, me ouvem? consegui. Tá bom para mim Ah, agora. então tá bom. Então tá jóia. Isabela, bem-vinda ao nosso programa de coordenadora para coordenadora. É incrível bater esse papo com você aqui, especial nessa Semana da Jornada da Coordenação. Mas, Isabela, antes, precisa que as pessoas te conheçam também. Então, por favor, qual a cidade que você está, há quanto tempo na coordenação, o segmento que você atua e se você tem segurança para lidar com os professores. Bom, gente, como a Mar já falou, meu nome é Isabela, né? Isabela Artilheiro, aí conhecida como Isa Artilheiro. Eu estou atuando hoje em uma escola particular. Eu sou paulista, mas vivo no Espírito Santo, né? Atuo com professores, faço parte da supervisão de professores do ensino fundamental anos finais, tá joia? Eu estou aqui com a minha professora, Marcélia, que eu falo com tanto carinho, né? Que é minha professora desde o ano da pandemia, né? Onde começou todo aquele caos da nossa vida. E eu recebi um link, né? Do método Liderar com Sutileza. E eu estava, assim, num momento muito desafiador, como todos nós estávamos. E participei, comecei. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Mas o que é mais incrível para mim é que depois que eu comecei a participar do método Liderar com Sutileza, em menos de um mês, eu me senti uma pedagoga, né? Uma professora, uma pedagoga, no caso, uma coordenadora muito mais segura das minhas ações e muito mais assertiva em todas as minhas falas. Né? Então, eu agradeço demais a Marcela e a Carol, que não está aqui, né? Mas são pessoas que mudaram realmente essa questão minha da coordenação. Eu atuo há 25 anos na parte pedagógica, né? Nessa questão da área da pedagogia. E que eu aprendi com as meninas, eu não aprendi em nenhum outro lugar.
25 anos de experiência na educação, tem muito a compartilhar, então essa live vai ser muito especial, Isabela. Que carinho ter você aqui com a gente. Você sabe que quando foi para preparar aqui a nossa live, agora, minutos antes para entrar, passou um filme, Isabela, porque você foi da nossa turma 1, não é? Uma das Foi. primeiras. Hoje a gente vai para a turma número 9, mas você fez parte da primeira turma. E como você trouxe, quando tudo estava de ponta cabeça no mundão por conta da pandemia, e aí nossos caminhos se cruzaram e as nossas histórias se complementaram nesse mundo da educação, não foi, Isa? Foi verdade, né? De verdade era assim, nós passamos momentos muito desafiadores, né, Mas eu sempre falo que nós tínhamos nossa terapia pedagógica, né? E partilhar todos os nossos desafios com vocês e com as meninas, né? Que a gente virou assim um grupo de amigas, porque em todos os lugares tinha meninas espalhadas por todos os cantos do país. Nós estávamos tão pertinho, né? Mas tão longe ao mesmo tempo e nós vivenciamos e cuidamos umas das outras. Foram assim, momentos incríveis que eu tenho guardado. Até hoje tenho o meu caderno, todas as anotações, tenho tudo arquivado, porque sempre a gente recorre, não tem como, né? Então, assim, para mim foi participar do método foi um presente que eu ganhei na pandemia, né? Vocês foram um presente para mim na pandemia, graças a Deus. E você é um presente para nós também, Isabela. Até hoje, partilhando, contribuindo com o grupo, dividindo os materiais, as experiências, só vem somando cada vez mais. Isabela, e o tema de hoje, né? Falar sobre ser bombeira, deixar de ser bombeira para atuar como uma coordenadora segura, exercendo o seu real papel. E conta um pouco como era antes, Isabela, a sua rotina de bombeira, como que você se sentia? Conta um pouco dessa rotina. Ser bombeira, né, gente, é um grande desafio, porque quando nós somos bombeiros no local que nós estamos trabalhando, é porque nós não temos organização. De verdade, é uma falta de organização, a gente não consegue acompanhar o nosso professor, a gente não consegue dar uma devolutiva, a gente não consegue estudar. Então, quando a gente apaga muito incêndio, é porque de verdade nós não estamos trabalhando com a prevenção. E quando você é uma pessoa organizada, você já prevê coisas que irão acontecer. Lógico que a escola, gente, ela é um turbilhão de coisas, né? Nós que trabalhamos dentro da escola sabemos disso. E tudo na escola é prioridade, né? O que a gente precisa pensar isso é que todo mundo acha que tudo é prioridade, mas a sua prioridade não é a minha prioridade. Então, quando a gente aprende a se organizar, a gente entende que nós podemos organizar a nossa agenda, organizar a nossa rotina, esquecer as listas, porque eu era uma pessoa que amava uma listinha, tinha listas grudadas em tudo quanto é lugar e não dava conta de nenhuma, né? Então, assim, a gente entende que quando a gente se organiza, a gente consegue ter uma vida diferente. E isso influencia na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, o que é muito importante, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a escola, o meu trabalho, ele faz parte da minha vida, ele não é a minha vida. Porque eu sou casada, tenho 2 filhas e tenho a minha vida também pessoal. E assim, tinha dias que eu passava madrugadas trabalhando porque eu não dava conta das minhas coisas. Porque eu tinha um grande desafio. E meu desafio era falar não e falar sim para tudo ao mesmo tempo. Então, Isabela, você faz fácil? Isabela, você faz fácil? Então, hoje eu não consigo fazer tudo isso. Nós fazemos, dentro do nosso limite, dentro da nossa organização, porque senão não dá, né, gente? De verdade, a organização é que faz parte de tudo. Isso aprendi muito com vocês, porque para mim a agenda, gente, era um acessório só, um acessório. Gostei. A agenda era um acessório, Isabela. E não, e assim, não é por mal. Que nem eu ensinei, né, na aula 1 da jornada da coordenação pedagógica, Isabela, sobre os erros fatais que nós cometemos na coordenação, e todos eles acontecem de forma inconsciente. Então, é tentando acertar que você estava, é tendo uma agenda para anotar o que precisava fazer, não era porque não queria realizar, é porque a falta de organização faz com que tudo seja prioridade, como você mesmo trouxe. Então, muitas vezes, quem está assistindo aqui hoje, lista as tarefas, mas não deve se culpabilizar, porque a forma que encontrou para tentar dar conta, é anotar em algum lugar para não esquecer, é registrar, porque uma hora eu vou resolver. Só que como você trouxe essa lista, ela só vai acumulando várias listas, né? E de uma vira várias listas, né, Isabela? E com isso, é claro que reflete na vida pessoal, como você trouxe. Faz com que a gente fique só resolvendo os problemas. E na vida pessoal, Isabela, nessa época que você ainda não tinha essa organização que te deu segurança, tirou você dessa vida de bombeira, como que era a sua vida pessoal? Ai, gente,
Gente, era um caos, né? Porque, imagina, eu com duas meninas em casa, o marido, né? Nós estávamos. Meu marido não estava em home office, mas eu estava com as meninas em home office, as meninas estudando, eu tendo aquele monte de coisas para fazer. Então, assim, de verdade, eu acabava não tendo tempo para nada, né? Mal acompanhava as crianças na escola. Então, foram dias desafiadores, muito desafiadores. E graças a Deus, graças, né, a essa luzinha aí que vocês colocaram na minha cabeça, eu consegui me organizar. Eu trabalho numa instituição que ela é extremamente organizada em relação às nossas demandas, né? E foi engraçado que quando você me mandou as perguntas, eu comecei a lembrar, né, da minha vivência. E eu olhava assim para as pedagogas e falei, gente, essas meninas, elas são tão organizadas, né? Aí, assim, né? Nada se cria, tudo se copia e se melhora. Então, eu olhava e falava assim, eu preciso fazer igual a elas, mas eu não estava conseguindo encaixar, então eu copiava muito e fui aprendendo também, né? Muito, que elas me ensinam demais, é uma troca muito intensa que a gente tem no colégio. Mas aí, quando vocês trouxeram essa luz na minha cabeça, né? Então, assim, tudo clareou de uma maneira mais fácil, porque, assim, hoje eu faço do meu jeito. Existe o jeito que precisa ser feito, mas eu consegui colocar o meu jeito, o jeito, Isabela, de ser. Então, isso ficou muito mais bacana, muito mais gostoso. Eu me organizo dentro do meu tempo, eu consigo estudar, eu tenho o meu momento de estudos, meus momentos de lazer, o meu momento pro meu treino, porque hoje eu treino, eu faço boxe, faço questão de estar lá, né? Até para extravasar a minha energia, que isso é muito bom para mim. E tenho tempo para brincar com as meninas, a gente assistir um filme juntas, enfim, né? Tudo mudou bastante na minha vida depois que eu aprendi a me organizar. Mas, gente, isso também não foi do dia para a noite, né, Má? Foram muitos puxões de orelha. Eu sempre falo, Carol dava muita chapuletada na gente, mas eram chapuletadas pedagógicas, com muito amor. Muito bom, já voluntários pedagógicas, adorei, na terapia pedagógica. Na Isso que a nossa Isabela terapia está falando. pedagógica. E ficou, né, Isabela, esse nome, terapia pedagógica, que é Ficou. para os nossos encontros semanais, porque dentro do método Liderar Sutileza, nós temos plantões de dúvidas toda semana. E é um momento que a coordenadora pode trazer a dificuldade, mas traz a dificuldade e sai com a solução, né? Deixa o problema e vai embora em paz, porque sai com a estratégia para resolver. É diferente de no dia a dia, você desabafar com o marido, porque, coitado, ele não sabe resolver as coisas da escola, com a mãe, com a amiga, com os filhos, mas é você desabafar para encontrar uma solução, não é reclamar e piorar a situação, porque senão, o que acontece muitas vezes no dia a dia também, né, Isabela? É uma coordenadora ter contato com outras e que bom, só que aí uma reclama para a outra e eu falo, mas você não sabe de nada, menina, aqui na minha escola é pior. E Muro de acostuma, lamentações. muro de lamentações, não é, Isabela? E faz com que essa questão de ser bombeira vire um ciclo, onde acaba-se que no mundo da educação se torna algo aceitável. Ah, não, mas é até esperado da coordenadora. Não, mas é o seu papel. Ah, não, mas resolver o problema o tempo todo, fala para a coordenadora. Surge uma coisa na escola, chama a coordenadora. Não, mas cadê a coordenadora? Onde que ela estava que ela não viu? Não, mas isso é papel da coordenação. E com isso, o ciclo de ser bombeira vai se fortalecendo, onde a coordenadora não consegue nem perceber que não é aceitável. E aí eu volto na sua fala, sabe, Isabela, que foi muito marcante nessa trajetória junto com você no método, que eu sempre repito para as nossas alunas, quando você trouxe que a escola não é minha vida. Então, isso é muito importante, até me arrepia, porque quando a gente está dentro da escola, a gente só quer ver resultado, seja a qualquer preço ou qualquer custo. Só que custa caro quando a gente sacrifica a nossa vida, né, Isabela? Não, com certeza. E todo mundo sabe, todo mundo me conhece, sabe o quanto que eu amo trabalhar, o quanto que eu amo os meus alunos, eu amo estar com os meninos, né? E chega uma hora que você está tão exausta de tantas demandas que você não consegue nem dar atenção para as crianças e eles querem a nossa atenção o tempo todo, né? Tudo requer muita atenção. E quando você tem esse acúmulo de atividades a serem feitas, você não faz nada bem feito, né? Também tem esse desafio porque os nossos pais são pais extremamente exigentes, então a gente precisa entregar um trabalho de qualidade. Como que eu entrego um trabalho de não qualidade para o meu pai? Então é muito desafiador isso, independente da escola que você trabalha, se você trabalha na rede pública, na rede privada, não importa, não importa. Eu acho assim, o meu trabalho, Marcela, eu vejo de uma forma que eu quero que seja para as minhas filhas. Então é assim, o que eu quero que minhas filhas recebam? Por que eu não vou querer que o meu aluno receba a mesma educação que que as minhas filhas recebem? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar no melhor, pensar num coletivo melhor, num momento mais prazeroso,
porque a escola é muito desafiadora, a gente sabe disso, né? São muitas pessoas, lidar com pessoas não é fácil. Então, a gente precisa saber também o que pedir, que vocês ensinam muito isso, gente. Nossa, como foi? Assim, teve uma aula que vocês trouxeram para a gente de o que a gente pode pedir para cada pessoa. E eu lembro, assim, de coisas que vocês falaram que eu ia anotando. Isso eu posso pedir para fulano, isso eu posso pedir para ciclano, isso eu posso pedir para fulano. Porque, assim, é muito assertivo. Vocês são muito pontuais nas coisas que vocês trazem, né? E uma coisa que eu sempre falei, até quando eu partilho vocês para as minhas colegas pedagogas, é que na faculdade, de verdade, a gente não aprende nada do que a gente atua no colégio, na escola, né? E o que é muito importante deixar bem claro? Que os estudiosos que estão lá na faculdade, muitos deles nunca pisaram em sala de aula, não sabem o cheiro que a escola tem. E vocês trazem vivências. Então, a gente traz um problema, vocês têm resposta para tudo. É inacreditável isso. Vocês têm resposta para tudo. Então, a gente traz o problema, a gente debate, vê o que a gente pode adequar à nossa realidade, a gente faz, depois a gente ensina. Ou seja, não tem como a gente não aprender. Então, assim, gente, é só transbordo que tem participar do Liderar com Sutileza. É só coisa boa, assim. É um momento, assim, divino pra gente, se é que eu posso dar esse adjetivo. Ah, Isabela, olha, você me emociona muito, porque eu lembro de quando a gente tinha nossos encontros, o que você trazia de dificuldade, como você trouxe, não era fácil, não é? Não era nem sempre foi fácil como é hoje, mesmo você tendo 25 anos na educação. E eu lembro como você trouxe, gente, eu tenho dificuldade em falar em público. Nossa. Eu tô aqui ouvindo você e eu tô arrepiada de verdade, super emocionada de ver você aqui trazendo tanta clareza e segurança na sua comunicação. Gente, a mesma pessoa que chegou no plantão de dúvida e falou, qual a sua dificuldade, Isabela? Lembra? Olha, nossa senhora, olha, me arrepiou. Eu não Isabela, consigo falar em olha, você público. vai fazer uma mentoria, você ganhou uma mentoria, lembra? Me conta, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Como eu posso te ajudar? Olha, a minha dificuldade é falar com o professor, é falar em público. E tá aqui a Isabela agora, falando para centenas de pessoas ao vivo, com tanta segurança e tão transformada. Que lindo ver isso, Isabela. Parabéns. Que Eu que agradeço, orgulho. Mar. É muita coisa boa, né, que a gente viveu nesses últimos tempos. São muitas coisas boas, desculpa, muitas coisas boas que nós vivemos nesses últimos tempos, né? E eu fui aprendendo a cada dia. Então, assim, dá um medinho, dá, mas aí eu lembro que você falou para mim, Isabela, cadê a posição da Mulher Maravilha? Vai, enfrenta! Nunca eu vou esquecer disso. Então, assim, toda vez que começa aquele friozinho na barriga, eu não. É a posição da Mulher Maravilha. Bora que vai dar tudo certo. Ai, que lindo. Oi, Isabela, e sabe que às vezes a gente, enquanto bombeira, né? Porque antes de ter segurança para lidar com professora, todos atuamos de alguma forma como bombeira. Por que que a coordenadora, que está aqui nos assistindo, ela precisa sair dessa atuação de bombeira para exercer o seu papel com segurança? Por que que é importante? Por que que ela precisa assumir o seu papel com segurança? Primeiro, né, Maia, eu penso que a gente tem que ter claro qual é a nossa função dentro da instituição. Né? Isso é primordial. Hoje você respondeu um stories para alguma pedagoga te perguntando, e você falou, você tem que perguntar para a sua gestão o que ela quer de você. E realmente é isso, porque assim, o meu papel enquanto pedagoga na instituição que eu atuo é de supervisão, é estar junto com o meu professor, é acompanhar o meu professor, toda essa parte pedagógica que eu amo de paixão, né? Então, assim, se eu não souber primeiro qual é meu papel enquanto pedagoga dentro da instituição, eu vou só ficar apagando incêndio. Eu sei, eu já trabalhei em escolas, meninas e meninos, né? Que, assim, eram menores, que eu precisava abrir portão, que eu precisava fazer coisas que não eram da minha função. Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a delegar as situações, a delegar todas as funções. Isso também é de extrema importância. Por que que eu vou ficar abrindo o portão se tem uma pessoa lá para abrir? É claro que eu preciso, às vezes, dar uma passadinha lá para saber se está tudo bem, até para receber o meu menino, para ver como que ele está, né? Então, assim, é importante você saber delegar as situações, delegar as funções para que você possa fazer a sua função. E as meninas que estão entrando agora no método, elas aprenderão como que, no início, a gente fala assim, meu Deus, mas vão achar que eu sou folgada. Gente, a gente não é folgada, é que cada um tem uma função. Em outras profissões, cada um não tem uma função dentro daquela profissão. No nosso caso também,
né? Quando você opta em ser uma pedagoga e coordenadora pedagógica, você não é para ficar indo para a sala de aula dar aula, né? Isso também já aconteceu comigo. Tudo que aconteceu com vocês aconteceu comigo, gente. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? E graças a Deus, hoje eu consigo cumprir a minha função específica. A gente erra, ou se erra, como a gente erra, mas uma coisa eu aprendi esses tempos, e é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Então, eu fico bem observando quem está errando, o que eu não quero ser, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia, como pessoa e como pedagoga também, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender exatamente qual é o nosso papel dentro da instituição. Má, quando você entende qual é o seu papel dentro da instituição, seja ele qual for, se você for uma pedagoga, que você é orientadora educacional, o que você vai fazer enquanto coordenadora educacional? Então, assim, você tem que saber qual é a sua função. E lógico que a gente tem que saber um pouco de tudo, gente, isso é óbvio, né? Eu, por exemplo, atuo com 27 professores, tudo especialistas. Eu não sei, gente, geografia, história, matemática, não sei, não sei. Mas o que eu sei é como que eles devem ensinar. Esse é o meu papel, de ajudar o meu professor a elaborar um projeto, ajudar o meu professor a fazer um plano de aula, ele está com desafio com o menino, como a gente vai conduzir, como nós estamos com desafios com meninos de inclusão, né? Então, como que a gente vai lidar com esses desafios? Esse é meu papel. Agora, se eu ficar lá abrindo o portão, gente, eu não vou fazer isso. A verdade é essa, né? E então, Isabela, pensar que temos que deixar o papel de bombeira para exercer nosso papel com segurança, como coordenadora, é saber a nossa função dentro da escola, ter essa clareza, delegar e saber dizer não, que foi o que você trouxe aqui. Só que quem está nesse mundão da educação, que ainda não teve a oportunidade de ser uma liderouro, de ter um método que pode ser aplicado, como você trouxe, de forma prática no dia a dia, consegue ter essa clareza do seu papel na coordenação? Você tinha essa clareza antes de ser uma aluna do método? Não, a gente não tinha. De verdade, eu queria fazer tudo, né, gente? Até porque eu achava que as pessoas iam achar que eu era folgada ou que eu não sabia fazer o meu papel. De verdade, nós sabemos. Nós temos por hábito achar que nós não somos boas profissionais. E isso é natural. Enfim, então a gente precisa entender qual é o nosso papel. E antes de entrar no método, eu achava que eu precisava fazer tudo. Eu sempre fiz tudo, né? Eu venho de outras escolas que eu fazia o papel de tudo. Então, hoje, graças a Deus, eu estou numa escola que eu tenho uma função específica. Mas mesmo quando a gente atua numa instituição que você é uma pedagoga que faz várias funções, você tem que saber quais são essas suas funções. Porque se você não sabe quais são as suas funções, você não vai dar conta das coisas, né? Então, assim, é importante que a gente entenda qual é o nosso real papel dentro daquela instituição. Qual é o seu valor, qual é o seu... você está lá para quê? Né? É isso que a gente precisa deixar claro na nossa cabeça. Isabela, aí eu quero destacar o que você falou assim, claro que mesmo numa escola onde eu sou coordenadora e não tenho que exercer algumas tarefas ou saber das outras tarefas, aí você tocou no ponto importante, a coordenação precisa saber. Aí eu vou completar sua frase, a coordenação precisa saber, não fazer. Essa é a diferença. Você, enquanto coordenadora, tem que saber sim entender quais são as funções, quais são os papéis. Você, enquanto coordenadora, não tem que fazer outras funções em outros papéis. Para isso, é preciso se posicionar com segurança, que foi, inclusive, o tema da nossa aula 2 de Jornada da Coordenação, que são os pilares da coordenação, postura de ouro, GTD, que é a gestão de tempo da organização, esse pilar da humanização no relacionamento. E lembrando, quem não assistiu, aproveita para ver o replay desta aula, que é exatamente o que a Isabela tocou aqui. Bom, eu preciso me posicionar, não realizar tarefas que são dos outros. Eu posso saber, eu só não preciso fazer. E aí vem essa ideia, vamos falar um pouquinho mais disso, Isabela, que tem pessoal que se identificou com essa questão. Se eu ficar delegando, vão achar que eu sou folgada. Quando você começou a aplicar as estratégias do método Liderar Sutileza, você teve alguma dificuldade ou insegurança de falar, bom, será que isso dá certo? Será que não? Teve algo que você sentiu nesse momento que você possa compartilhar? Não, de verdade, né, gente? Quando a gente aprende o que tem que ser feito, você fala, você tem esse sentimento de, meu Deus, o que vão pensar de mim agora? Aí eu pensei, isso é problema de quem está pensando. Eu não posso fazer nada por essa pessoa mais.
Eu estou aqui orientando, mostrando o que precisa ser feito e precisa ser assim. Se não for desse jeito, não vai dar certo. Porque, assim, a nossa, é uma engrenagem, né? Se alguém para, a engrenagem, a roda para e vira aquela confusão toda. Então, assim, e foi muito difícil implementar, gente. Não foi fácil, não. Delegar tarefas não é fácil. E a gente tem por hábito de achar também que a gente consegue fazer tudo. Né? A gente, igual aquela galinha que bota todos os pintinhos debaixo da asa, e a gente acha que a gente pode fazer tudo. Mas chega uma hora que quem faz tudo não faz nada. A verdade é essa. Não adianta, porque quem faz tudo não faz nada. Então, você precisa saber quais são as suas funções, atribuir. Primeiro, você precisa internalizar isso, entender qual é a sua função, para você ter certeza, para você também poder orientar e ensinar, né, gente? Porque a gente também tem que ter a humildade de saber ensinar, de saber. Ninguém é obrigado a saber das coisas, muito pelo contrário. Então, a gente precisa existir essa troca, né? O saber, ele é uma troca. E quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, isso as meninas sempre falaram elas sempre falam, né, muito com a gente sobre essa partilha, essa troca, o ensinar. Você precisa mostrar. Não é fácil no começo, como nenhuma mudança é fácil no começo. Ah, eu vou emagrecer, é fácil? Não, não é. Todo mundo sabe disso. Ah, eu vou parar de comer doce, é fácil? Não, não é. Então, nenhuma mudança, gente, por mais simples que seja, ela não é. A Má sempre fala muito daquelas estratégias de dias, né, Má? 7 dias, 21 dias, não sei quantos dias, para que isso vire um hábito na sua vida. Eu sou péssima de números. Para que isso vire um hábito na sua vida. A Marcela sempre fala muito disso. Então, assim, quando você aprende, aí você precisa sentar, se organizar e colocar quem vai fazer o quê. E o que é o seu, né? Qual que é o seu papel? E uma coisa importante também, né, Má? Não adianta você mandar e não supervisionar, né? Isso é uma Aí coisa que que tá o você a vida segredo, né, inteira Isa? fala pra gente. Não adianta mandar e deixar. Ué, mas eu mandei. Ah, você mandou, mas em qual momento você me cobrou que eu tinha que fazer de novo, né? Porque a gente precisa disso, né? Somos seres humanos e o acompanhamento é que sempre gera resultado. E essa Sim. mudança que você trouxe foi importante, né, Isabela? Então, quando a gente começa a ter segurança para lidar com o professor, liderando com sutileza, a primeira questão é nós internalizarmos, como você trouxe, a importância de mudar o hábito, de ser como você trouxe, querer abraçar tudo. Até eu mencionei na aula 1 da jornada, que é o comportamento da coordenadora mãezona. Deixa É. comigo, eu dou conta, deixa que eu termino, eu faço. Só que até quando? Chega uma hora que você não suporta mais isso. E fica com a impressão de que está sendo uma boa coordenadora e, no fim das contas, como você trouxe, não está dando conta de nada. Quem quer dar conta de tudo não dá conta de nada. Porque ninguém tem o poder, nem superpoderes, para dar conta de tudo. Não Sim, temos. E é preciso, sim. enquanto coordenadores, como você trouxe, e vale destacar, ter a humildade de dividir, de aprender para poder multiplicar, de aprender para poder chegar na escola e dividir as tarefas, como você trouxe, de forma equilibrada e justa com todos os professores. E deixa eu te perguntar, Isabela, deixando de ser bombeira, atuando agora como segurança no seu papel, o que mudou no relacionamento com o professor? Ah, mas hoje é outra vida que a gente tem, né? De verdade, assim, como eu já disse, as demandas da instituição são muitas. Mas quando você aprende a se organizar, você aprende a falar não, as pessoas começam a te respeitar. Então, assim, quando eu estou em reunião, todo mundo sabe, né? Nós temos uma agenda maravilhosa, que não é mais um acessório, né? Hoje eu estou trabalhando com agenda virtual, estou tão orgulhosa de mim, gente. Aprendi a mexer na agenda virtual, então eu estou aqui trabalhando na agenda virtual. Você começa a falar não, você tem o seu horário para você atender o professor, o horário para você atender a família, né? Você tem a reunião com a chefia, você tem a reunião com as colegas de trabalho para existir essa troca que é super importante. E quando você aprende a se organizar, o seu relacionamento com o professor fica melhor. Até porque, gente, não é justo eu mandar mensagem com o professor 11 horas da noite. Todo mundo tem o seu horário de trabalho. Então, se eu ficar mandando mensagem com o meu professor 11 horas da noite ou fora do horário de trabalho dele, depois eu posso ter um problema trabalhista, né? A verdade é essa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a todas essas situações. Mas isso eu só aprendi depois que eu aprendi a me organizar, aprendi a cuidar do meu professor de outra forma. Porque assim, eu sempre fui muito fofa com os meus professores. Sempre fui muito fofa. Sempre.
Só que chegou uma hora que a fofura não estava dando mais. E se não, gente, existem pessoas que não sabem separar o profissional do pessoal. Então, se a gente não põe esse limite, vira problema depois pra gente, né? Eu continuo tratando todo mundo super bem, extremamente bem, porque eu gosto muito de ser tratada bem. Eu não gosto de ser tratada com grosseria, não gosto de ninguém gritando comigo, não gosto disso. Então, eu não trato as pessoas dessa forma. Mas você precisa aprender a tratar as pessoas com profissionalismo, né? A gente usa muito a fala lá na escola com firmeza e doçura, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Então, assim, a gente precisa cuidar um do outro nesse sentido. E quando você aprende, o método trouxe isso para mim também, me ensinou muito nesse sentido de como cuidar das pessoas, de como tratar essas pessoas, de como falar um não, mas explicar o motivo do não, né? A Marcela sempre toca muito, bate muito nessa tecla, tudo tem um porquê. Não existe nada sem porquê, né? Mandou até a gente ler mandou, não, orientou que a gente lesse, né? Um livro sobre isso. Tudo tem um porquê. Não adianta você, não, por que não? Não, gente, não é assim. Não tem um motivo para acontecer, não. Sim, tem um motivo para acontecer, sim. Podemos fazer tal coisa? Não, hoje nós não podemos, mas nós podemos fazer em outro dia, né? Eu estava brincando, eu estava falando com esses dias, gente, para mim, uma prioridade é quando o menino bate a cabeça e está sangrando. A gente tem que sair correndo para tudo que você está fazendo. Mas, às vezes, tem muito professor que chega na nossa porta e fala assim, posso falar um minutinho? Gente, um minutinho nunca é um minutinho. Eu sei. Nunca é. Eu adoro Nossa falar, Senhora, é verdade. eu adoro falar, adoro bater papo, então um minutinho nunca é um minutinho. Aí eu posso falar Nunca é. rapidinho, você 30 segundinhos? Não, não pode. Ou então só olha assim e vira, né? Porque, assim, às vezes você está num meet, você está em uma reunião, enfim, são várias coisas que acontecem durante o nosso dia. Então, você precisa, lógico que não custa você dar atenção para a pessoa, e você precisa ser educado em relação a isso. Mas, se você for falar sim para tudo, você deixa de fazer suas coisas, né? Então, isso eu fui obrigada a aprender para poder sobreviver. Importante. Fui obrigada a aprender para poder sobreviver, porque senão a coordenação vira como a gente conversou lá no início, o Nossa. sacrifício da vida pessoal. Não é questão de você não querer falar com o professor, de não querer atender. É a necessidade que a coordenação tem de impor limites, como eu ensinei no pilar da aula 2 do GTD, organizando as suas ações de acordo com o seu papel. E faz com que a coordenação ela seja respeitada pelo professor. Muda a ideia inicial, né, Isabela? Que você trouxe assim, eu tinha medo do que eles iriam pensar que agora eu mudei. Eu tinha medo Sim. deles me acharem folgada. Mas quando você começou a se posicionar com segurança, mudou, melhorou o respeito, a imagem que os professores tinham a seu respeito? Sim, com certeza muda, né? Porque você começa a ser mais assertiva nas suas falas, você dá um direcionamento correto. Não é eu acho, gente, eu acho, não dá para você falar eu acho, né? Se você não sabe, não tem problema. Não tem problema você não saber, mas você tem que buscar uma resposta para essa pessoa, né? Porque quando a pessoa vai te procurar, ela tem um problema. Então, assim, quando a gente tem uma dor, a gente precisa resolver. Então, você precisa saber o que vai responder. Você pode não saber naquele momento, mas você busca, né? Porque, assim, eu não sou dona da instituição que eu trabalho. Então, eu não posso responder do jeito que eu acho. E muitas pessoas acham isso também. Ah, mas você é pedagoga, você tem que resolver. Não, não tenho que resolver tudo, porque eu tenho uma chefia e eu presto contas à minha chefia. Então, eu preciso conversar com ela. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Podemos fazer assim, assim, assim? O que você me orienta? Né? Também não tem essa também, né, gente? Então, a gente precisa aprender esse diálogo e o respeito entre as pessoas. E eu acredito também, Isabela, que tudo começa, como eu tenho falado na jornada da coordenação pedagógica, do nosso respeito e da nossa valorização. Quando nós estamos sempre disponível, bombeira, com a síndrome da porta aberta, como eu ensinei na aula 2, nós não estamos nos respeitando enquanto coordenadoras, não estamos nem nos valorizando. Aliás, a gente não valoriza a nossa hora, a gente não valoriza o nosso tempo. Então, a gente prioriza sempre o outro, as tarefas do outro, mas quando a gente está cheio de tarefas para resolver, vamos ser cobradas pelo aquilo que não conseguimos realizar. E nem sempre valorizada por aquilo que fizemos, independente de quem seja ou para quem seja. Então, impor esse limite à organização é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para conseguir qualquer coordenadora conseguir ter segurança para lidar com os professores, que começa
no seu respeito, na sua valorização. Eu até sempre dou esse exemplo, né, Isabela? Se a gente vai num consultório médico e nós não marcamos a consulta e queremos ser atendida, só que a gente chega lá e não marcou. Vai ser atendida? Não, provavelmente não. Olha, não tem horário. Você marcou? Não. A gente fica chateada no início, fala, caramba, né? Precisava tanto. Mas depois você valoriza, você fala, não, é um lugar organizado. É um bom médico que está com a agenda cheia. Então, Sim, quando o professor percebe da coordenação uma organização, não é que não vai ser atendido, ele vai ser atendido com atenção e dedicação no momento certo, onde a coordenadora pode atender de corpo e mente presente. Importante lembrar, Isabela, que amanhã, na aula 3 da jornada da coordenação pedagógica, nós vamos ensinar exatamente o passo a passo para organizar a rotina. E lembrando, quem está assistindo não se inscreveu, aproveite para se inscrever e quem já está inscrito já coloca para tocar aí o alarme do celular, porque não pode perder essa aula. Vocês estão vendo aqui o quão libertador foi para a Isabela, transformou essa prática, deixando essa mulher maravilhosa aí, a Mulher Maravilha, coordenadora maravilha, segura, através da organização que você tem a oportunidade de aprender amanhã gratuitamente. E agora, Isabela, me conta uma coisa. A gente erra muito, a gente até falou sobre isso no início da live. Quem não erra? Erramos todos os dias. A diferença é que a gente erra e pode aprender. Lembra de algum erro que você cometia antes de ser uma lideroura, uma coordenadora segura, aluna do método, que você fazia achando que estava certo? Falou, não, eu vou fazer dessa forma porque eu acho que é certo. Você lembra de algum erro nesse sentido? Os famosos sims, né? Era aquele acúmulo de sim que eu fazia, que eu falava, e chegava, gente, eu passava noites e noites sem dormir, porque eu ficava fazendo coisas que eu não tinha que ter feito, que não era para eu fazer, mas eu tinha falado que eu ia fazer, então agora eu tinha que fazer, né? Então, assim, a gente erra muito nesse sentido quando a gente fala sim para os outros demais, a gente não fala sim para a gente, né? Então, assim, eu aprendi a saber separar essas coisas. Então, eu errava demais isso daí. Em todas as instituições que eu trabalhei, eu era dessa forma. Em todas, todas. Como eu falei, eu tenho 25 anos de caminhada aí. E eu aprendi a dizer não depois disso. Porque hoje eu tenho demandas muito grandes e se eu pego a minha demanda, que é enorme, juntar com as demandas das pessoas, eu não vou dar conta de nada. Isso é muito triste. Depois a incompetente será eu. Né? Eu vou ser incompetente de tudo isso. Então, quando você erra nesse sentido de falar muito sim, você se nega. Então, você está deixando você de lado para colocar as pessoas, né, no seu lugar. E isso não é certo com você. Até porque, se você fizer isso sempre, vai chegar uma hora de que não vai dar mais Dizer conta, sim o né? tempo todo. É muito comum nesse sentido, como eu tenho mencionado, inclusive foi o tema da aula 1 e da aula 2 da jornada. A gente fica disponível o tempo todo, síndrome da porta aberta, querendo na intenção de socorrer a todos, salvar a escola. Então, é um erro que a gente comete tentando acertar, no sentido de ser prestativa, de ajudar, de colaborar. Só que, como você trouxe, Isabela, cada vez que a gente diz sim para algo que não é o nosso papel na coordenação, nós dizemos não para o nosso trabalho e acumulamos tarefas pelas quais vamos ser cobradas. Muito mais cobradas do que sempre valorizada, porque nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. É muita demanda. É preciso impor o limite, sim, com segurança, e não é impor de imposição, mas é o Não. impor de se respeitar, porque bater de frente também é algo que não vai solucionar na vida na coordenação com o professor, isso tende só a piorar cada dia mais. Começando agora o ano letivo, né, Isabela? Agora mudando o assunto para o começo de ano. Como que está sendo para você começar esse ano letivo como uma coordenadora segura, uma liderora aluna do método? E como seria se a Isabela não tivesse tido essa segurança para lidar com o professor? Qual a diferença em começar o ano sendo liderouro e antes? Mas, de verdade, meu ano já começou em outubro, né? A gente já começou a organizar as coisas para 2023 em outubro. A gente começa isso muito cedo. Então, agora são os ajustes necessários para o ano. Então, quando eu saí de férias, eu saí tranquilíssima, porque já estava tudo muito encaminhado, né? Então, hoje, igual, essa semana eu parei aqui, eu estou de férias ainda, mas eu parei aqui, abri os meus documentos para revisitá-los, né? Porque na semana que vem começa tudo já e começa com reunião de pais, menino na escola, começa tudo. Então, eu parei para revisitar e fazer aqueles ajustes que são necessários. Mas, assim, eu já comecei o ano com tudo startado, né? Então, agora são os ajustes necessários para que a gente possa caminhar durante o ano letivo. Porque, assim, gente, por mais que você tenha uma agenda anual, por mais que você tenha um calendário,
sempre no meio do caminho acontece alguma coisa. Mas se as coisas não estão organizadas, você não vai dar conta de colocar aquela coisa nova, né? Aquela ação nova que vai chegar. E a escola, ela tem uma rotina, mas ela é uma rotina muito diferente dos outros lugares, né? Então, assim, só quem trabalha em escola sabe o que a gente fala. Né? Então, assim, quando você vivencia um chão de sala de aula, você vivencia um pátio de escola, você sabe como que é a escola. E tudo acontece dentro da escola. É uma família que você precisa atender, é uma mãe que quer falar com você, é um menino que quer falar com você, tia, mas eu quero só falar com você. E como que você não atende o menino que fala, tia, eu quero muito falar com você, eu preciso falar com você? Às vezes ele só quer um acolhimento. Então a gente precisa. E essa organização que você já conseguiu desde outubro para 2023, já começou o ano letivo totalmente tranquila por estar organizada. Teria sido dessa forma se você não tivesse tido a liderar a sutileza na sua vida, se você não tivesse aprendido dentro do método? Ah, não, porque eu ia continuar sofrendo, né? Porque eu via as minhas colegas fazendo, aí eu achava aquilo assim, nossa, mas que exagero, né? Começar em outubro, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, né? Não via a importância de se fazer isso, né? De começar, de você ir para as férias com a cabeça tranquila, né? Então, assim, hoje, eu fazia por fazer, depois com o método eu entendi a importância de se fazer, de deixar as coisas prontas para que você possa depois desfrutar, né? Desfrutar das suas Isso, férias, muito bom. desfrutar dos seus finais de semana e até para que você possa, em um momento dentro do colégio, dentro da escola, desfrutar também daquilo, né? Tomar um café, gente, almoçar, as pessoas precisam comer também, né? Quantas vezes eu já fiquei sem almoçar, quantas vezes eu já fiquei sem tomar café, porque assim, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Quando você via, você chega às 7 horas no colégio, você sai meio-dia e 20, você não fez nada. Nem ao banheiro você conseguiu ir, né? Então, assim, quando você se organiza já previamente, depois você só vai reorganizando as rotas, né? Então, assim, Aí é você só ajustar. reorganiza, ajusta, exatamente. E Tem ajustes são coisa que vai necessários dar sempre. certo, tem coisa que vai dar certo, super certo até dezembro, ok, uhul. Tem coisa que não vai dar, então você vai ajustando o que não deu E certo e com ajustar a rota tranquilidade. é muito mais. Desculpa te cortar, Isabel. Ajustar a rota é muito mais fácil do que criar uma rota no meio do caminho. Começou o jogo, começou o ano letivo, e aí a coordenadora que não consegue se organizar diariamente, os problemas vão surgir e eles vão se sobrecarregar, de forma que a coordenadora vai sempre ficar nesse ciclo de só apagando incêndio. E nessa ansiedade gerada pela demanda e pela pressão que é muito grande, acaba que muitas vezes, Isabela, a coordenadora, pelo melhor das intenções, porque sempre eu falo para vocês, a intenção de acertar, de dar o seu melhor dentro da escola, de ter resultado com os alunos, acaba achando que tem que mandar para ser respeitada. E eu te pergunto, Isabela, é possível liderar com sutileza e conquistar o respeito sem ter que impor e mandar no professor? Assim, né, Má? Porque assim, quando você delega as tarefas de uma maneira assertiva, você mostra para o professor qual é o papel dele, quais são, o que ele precisa fazer, o que você precisa fazer, né? Gente, óbvio, lidar com o professor não é simples, né? O professor fica de cara feia para você, tem professor que fica uma semana sem falar com você, tem professor que fala mal de você pelos corredores, tem professor que, enfim, mas eu não posso fazer nada por ele, gente. O que eu posso fazer é ajudá-lo enquanto profissional. Se o professor chega para mim e fala assim, Isabela, eu não sei, eu não posso, e choro, vamos sentar junto aqui, eu dou a mão mesmo, eu estou aqui para andar de mão dada com o meu professor. Sabe, quantas vezes eu já fiquei sentada montando planejamento com um professor que trabalha muito tempo mesmo lá, sabe? Então, assim, sentar junto, dar a mão e mostrar, olha, eu estou aqui ao seu lado, mas eu não vou fazer para você. Nós vamos fazer juntos. O primeiro eu faço, o segundo você aprende para fazer junto, né? Então, assim, você não precisa impor as coisas, porque, gente, todo mundo sabe qual é o seu papel. O professor sabe qual é o papel dele. O professor que hoje em dia pensa que ele só precisa lá dar aula, ele precisa mudar de profissão. Primeira coisa, né? Ser um professor é muito mais do que você ir lá e dar aula. É um conjunto de coisas que acontece dentro da instituição para que você ache que é só você ir lá e explicar sobre quem descobriu o Brasil, seja lá o que for, ensinar um mais um são dois. Então, assim, quando o professor entende o papel dele, entende, cada instituição é de um jeito, tem instituição que faz de um jeito, tem instituição que faz de outro. Você precisa entender qual é o papel da sua instituição para que você possa delegar sem mandar, gente. Porque mandar, ser grosseiro,
enfim, não tem essa necessidade. E assim, se o professor também não está andando, ele não pode mais trabalhar naquela instituição. A verdade é essa, né? Então a gente precisa ser assertivo, fazer uma coisa que é muito ruim, que é desligar o profissional da instituição. Isso não é fácil. Por pior que a pessoa seja, é muito difícil você desligar alguém. Então, assim, você precisa saber delegar, saber acompanhar, estar junto, registrar, que é uma coisa que a Marcélia sempre fala isso pra gente. Tudo que você vai fazer, registre, porque daí se o professor falar assim, ué, mas você não falou isso? Não, falei sim, tá aqui, ó. Lembra? Falei. Aí a gente tem segurança para pontuar um professor e evidências, e contra fatos não há Não há argumento. argumento. Isabela, e me fala uma coisa, quando você surgiu um método, né, a oportunidade de você se inscrever, lembrando que você foi a turma número um que esteve com a gente, quando você teve a oportunidade de ser uma líder ouro, para ter segurança para lidar com o professor, você teve alguma insegurança? Pensou, será que eu escrevo no método? Será que eu não me inscrevo? Qual foi a dúvida que surgiu nesse momento? Omar, você é muito sincera, né? Como você sabe que eu sempre Por fui. favor. Quando eu recebi, foi de uma amiga querida que eu recebi o método, o link de vocês, vocês estavam nas aulas gratuitas, né? No Era a Start, né? mesma jornada que nós estamos agora, jornada da coordenação Isso, a pedagógica. jornada, isso, desculpa, esqueci o nome, a jornada. Então, aí minha amiga falou assim, não, amiga, assiste aqui, não sei o quê, né? Que a gente tava naquele fuzuê de um ficar reclamando, assiste aqui, vamos ver o que vai dar. Aí eu falei assim, ai, já vem essas meninas ficar falando a mesma coisa, é aquela falação, e não sei, não vai dar certo não, mas eu vou, né? Tô sem nada que fazer aqui, tô de home office à noite, né? Era a noite que vocês estavam fazendo. Aí eu fui assistir. No primeiro dia que eu assisti, meu Deus, o mar se abriu, começaram assim, vocês falando, era tudo tão claro, era assim, uma segurança tão grande na fala de vocês, palavras assim, situações reais que acontecem e vocês traziam, que eu falava assim, mas isso acontece comigo. Não, mas isso acontece comigo. Não, mas eu fazia isso. Pô, gente, tem alguma coisa errada. E o que foi bacana? Que eu, no mesmo tempo, quando vocês abriram um método, eu tinha me inscrito numa pós-graduação. E eu tranquei a pós-graduação para ficar com vocês. Porque foi de verdade o que eu estava precisando no momento, né? Era esse alicerce que eu precisava para dar continuidade e ser quem eu sou hoje. Então, eu só tenho muito a agradecer, né? Então, assim, eu achei que ia dar conta, eu estava no meio de uma pandemia, com uma loucura, trabalhando naquela loucura, mas quando chegava a minha hora, todo mundo na minha casa sabia, né? Que era à noite, as nossas aulas aconteciam à noite, então era a hora que eu desligava tudo, colocava meu fone, ficava lá bem quietinha, eu, vocês e meu caderno. Né? Então, assim, eu me dediquei, eu me debrucei nesses estudos, o tempo que eu tinha livre, eu cuidava para que eu pudesse assistir todas as aulas. E, olha, eu falo para você, eu acredito que eu assisti todas as aulas sim. Né? Eu tenho um cadernão com muitas anotações, como eu falei para vocês, que eu sempre recorro a essas anotações, mas de verdade eu achei que era mais alguém falando alguma bobagem sobre coordenação. Só que quando eu ouvi você e Carol trazendo as situações, eu falei, não, acho que essas meninas sabem o que elas estão falando. Estou aqui até hoje, né? Tá aqui até hoje, Isabela, que lindo. Então, eu tô aqui pensando que você falou, você trancou a pós, eu não sabia disso. Você trancou a pós-graduação para se dedicar ao método Liderar com Sutileza. E valeu a Foi. pena? Oh, se valeu, eu faria tudo de novo. Foi o melhor investimento da minha pandemia. Foi um investimento muito grande, né, que eu fiz em relação a o meu conhecimento, enfim, os meus estudos. Nunca me preocupei com certificado, sabe, Marcela? Eu vejo, assim, muitas colegas preocupadas com certificado. O certificado que eu tenho hoje está tudo aqui, ó, e ninguém tira de mim. O papel de verdade, eu preciso lá do pedagogo, né, para poder trabalhar, é isso que eu preciso. Mas, Só para nos assim, habilitar ao cargo. habilitar o cargo, mas assim, os ensinamentos que vocês trazem, as profissionais que vocês também trazem para trabalhar com a gente, né? Nós tivemos palestras incríveis com professoras fantásticas, foi só para agregar. Então, assim, o investimento financeiro que eu fiz valeu muito a pena.
muito a pena mesmo. Foi muito melhor do que eu ter feito a pós. Agora, eu consegui terminar a minha pós, graças a Deus, né? Depois que eu parei com vocês, parei assim, né? Acabei o método, mas continuo sempre acompanhando e sempre estando juntinha de mão dada aí. Quando eu preciso, eu corro mesmo, eu mando o WhatsApp. Mas consegui depois fazer, porque a minha prioridade era ser uma pedagoga melhor, ser uma profissional melhor. E o que eu havia escolhido naquele momento não precisava, né? Eu fiz, porque lógico que a gente sempre precisa estudar, mas vocês vieram para agregar mais ainda na minha vida profissional. Isabela, lindo demais, porque essa questão do certificado é importante. Eu até mencionei na aula 2. Não adianta, para ter segurança para lidar com os professores, para ser como você trouxe, uma boa coordenadora, um pedagogo eficiente, não é só saber o beabá. É preciso saber lidar com o professor. Não adianta empilhar certificados na parede, no mural, onde o conhecimento não consegue transcrever para a prática. Sim. Como eu até mencionei na aula 2, tem uma frase aqui de John Maxwell que ele diz: as pessoas não se importam com o que você sabe, até que elas percebam que o que você sabe é se importar com elas. Elas precisam perceber primeiro a importância. Então, quando você fala que trancou a pós-graduação, foi no sentido de que essa teoria não ia te dar a segurança para lidar com o professor, e o que você precisava naquele momento, mesmo tendo 25 anos na educação, era estratégia para lidar com os professores. E isso você encontrou no método? Nossa, encontrei, continuo encontrando. Sigo vocês todos os dias, vejo vocês todos os dias e cada dica que vocês dão para mim é de extrema importância, porque a gente sempre, é o que eu sempre falo, gente, eu acho assim que vocês, o que é importante no método é porque não é teoria, é a prática onde vocês convertem em teoria e trazem um resultado. Então isso para mim é muito importante, né? As aulas mão na massa que vocês falam, né? Tem esse tema, tem a mão na massa, então assim, não são casos que são tirados da internet, são casos reais, coisas que aconteceram, coisas que vocês vivenciaram. Então, assim, é tudo muito real. E quando a gente aprende com o que é de verdade, isso fica mais internalizado na gente. E a gente consegue depois colocar isso em prática. Porque, gente, livro, eu leio livro demais. Eu ouço, hoje eu tenho ouvido muito livro, né? Você faz alguma coisa, você coloca o fone e você ouve muito livro. Mas eu sinto falta da prática, né? De livros que trazem tarefas, de livros que trazem prática, de livros que são reais. Não é aquele profissional que só estudou para falar sobre isso. Ele estudou, mas cadê as evidências, né? Se você não tem evidência, como que você estudou? Ah, porque eu vi que a pedagoga Isabela fez aquilo, mas eu não vivenciei o que ela falou. Então, como que eu vou estudar sobre isso? Então, acho que a gente precisa desconstruir um pouco essa história de só teoria, teoria, teoria e vivenciar, depois colocar a teoria e praticar de novo. E é isso que vocês trazem muito para a gente no método. Então, isso me deixa muito confortável em relação às coisas que eu aprendi. Muito lindo. Você disse tudo. E desapegar dessa ideia que o certificado vai te ensinar a lidar com o professor. Claro que não. Quantos professores que eu tive na faculdade que só deram aula na faculdade, nunca vão me ensinar sobre crianças e nunca deu aula para criança, vão falar sobre adolescente, o único adolescente que tem é o que está em casa e olha se tem filhos. E olha Então, lá. assim, não cabe. Maravilha a nossa conversa, Isabela. Que lindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por abrir seu coração, por tanta partilha. Deixar de ser bombeira é um tema necessário, é libertador. Se posicionar com segurança, impor limites na coordenação, exercer o seu papel, é o que vai distinguir uma coordenadora perdida, insegura, de uma coordenadora competente, profissional e segura. É se posicionar com segurança e exercendo seu papel como você tem feito brilhantemente na sua instituição. Parabéns, Isabela. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Má. Eu que agradeço. Para quem ainda não se inscreveu no método, gente, olha só, por favor, né? Para de ficar de mimimi, de falar que não tem dinheiro, de falar que não vai dar certo, que não vai dar conta, né? Esse método é para você sair da sua zona de conforto, para que você aprenda, para que você fale de maneira assertiva, para que você seja a melhor pedagoga da onde você trabalha, da onde você mora, entendeu? Não que as outras não sejam, mas você tem que achar que você é a melhor. Se você não achar que você é a melhor, quem vai achar? Né? Então, assim, seja uma estudiosa, invista no seu conhecimento de coração. Gente, vocês podem depois me mandar mensagem que eu vou falar para vocês. Eu não falei mentira, tá? Vocês podem ter certeza
da sua zona de conforto, invista em você. Você é seu melhor investimento e junto com as meninas vocês vão aprender demais, demais, demais da conta. E pode contar comigo também quando precisar, tá bom? Sempre, Isabela, muitíssimo obrigado. Investir em conhecimento e que traz segurança para lidar com o professor é ter paz durante todo o ano letivo. Está aqui a Isabela trazendo para vocês. E ela já deixou a porta aberta aí para conversarem com ela também. Isabela, muito, muito obrigado. Até um próximo encontro, muito em breve. Eu que agradeço, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até Tchau, mais. tchau. Esse foi um momento incrível no programa de coordenadora para coordenadora, um bate-papo sincero com coordenadoras que atuam com segurança, aplicando o método Liderar com Sutileza, alunas líderes ouro. Lembrando que você está na Semana da Jornada da Coordenação Pedagógica. Esta não é a aula da jornada, hein? A aula da jornada é a última, amanhã às 20 horas. A última aula mais especial. Portanto, lembre-se, assista o replay das aulas, aproveita para você rever a aula 1, a aula 2 e chegar amanhã com tudo, porque nós vamos juntas preparar e organizar a sua rotina para você ter segurança. Que bom que você esteve aqui, continue se aprimorando. Lembrando, para se inscrever, o link na bio do perfil do Instagram, na descrição deste vídeo, e eu te vejo amanhã, pontualmente, na nossa última aula da Jornada da Coordenação. Um beijo. Tchau, tchau.